Dando continuidade ao conteúdo de sinais de pontuação, a gente volta com o sinal de exclamação, certo, gente? Vejam que é diferente de interrogação para exclamação. O ponto de exclamação, ele indica entusiasmo, surpresa, súplica, ordem, horror e espanto. Eu tenho aqui uma frase indicando uma ação de entusiasmo, que seria: que lindo! Em surpresa, minha nossa. Súplica, quando pedimos ajuda para alguém. Socorro. Ordem, vá logo. Horror, que monstro. E espanto, que susto. Todas finalizadas com a exclamação. Também utilizamos a interrogação depois de uma interjeição. O que seriam interjeições? São aquelas palavrinhas que costumamos falar no dia a dia. Uau! Ui! Ai! Lembrando que a exclamação, ela dá ênfase à frase que você falou. Vemos agora os 2 pontos. Nós usamos os 2 pontos antes de citação, fala e enumeração. Eu vou dar um exemplo da fala. Em um texto, antes do personagem se pronunciar, geralmente encontramos. Vou dar só um exemplo, certo? E o menino disse, 2 pontos. Logo após, vem a fala da personagem. Antes de uma citação. Lembrando que uma citação é algo que outra pessoa disse, certo? É como dizia Platão. 2 pontos. E nenhuma enumeração. Geralmente em uma receita de bolo, vemos lá a palavra ingredientes, seguida de 2 pontos e enumera uma quantidade de ingredientes. Farinha, ovos, manteiga e assim por diante, certo? Aspas. Nós usamos as aspas para indicar, novamente, citações, expressões estrangeiras, neologismos e gírias. Dá um exemplo da citação. Esse é um trecho de um livro. Então, ele está com as aspas, porque não fui eu que falei, certo? Então, o essencial é invisível aos olhos. É uma citação do livro Pequeno Príncipe. Então, ele fica entre aspas. Expressões estrangeiras. A minha frase está em português. Mas se vocês observarem aqui um detalhe, existem essas palavrinhas que estão entre aspas. Estávamos lá e, oh my God, ele chegou. É uma citação estrangeira. Eu tenho outro exemplo de neologismo. Noronha-se. Foi uma palavra criada por alguém. Gírias. A menina pegou ranço. Pegou ranço, está entre parênteses, uma gíria. Pegou nojo.
Reticências. É a supressão de um trecho ou continuidade. O que é uma supressão? É quando a gente oculta, esconde parte de um trecho, certo? Que naquele momento não era necessário ser usado para ser entendido. Mas acredito que automaticamente já damos sequência. Aqui eu tenho cabeça, ombro, joelho e pé. Logo em seguida eu tenho as reticências, ombro, joelho e pé. Novamente a reticência, joelho e pé. Então, houve a supressão dessas palavras. E a continuidade, que é dar o início da cantiga, mas que eu não irei escrever ela por inteira. Mas eu continuei com a reticência, então eu sei, vou entender que eu irei continuar. E o parênteses, que é utilizado para indicar observação e significado de sigla. Um exemplo da observação. Ela estava na biblioteca, lugar da casa de que mais gostava, quando recebeu a notícia. Não faria diferença alguma se não houvesse o parêntese. Mas, como eu já falei, é uma observação do lugar da casa de que ela mais gostava. Então, ficou entre parênteses. E significado de sigla. A OMS, Organização Mundial de Saúde, recomenda ficar em casa. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, pode falar no privado que eu vou estar à disposição de vocês. E até mais.